Olá, eu me chamo Bernardo Dives e sejam bem-vindos ao Jornal da América. Bom dia a todos. Hoje no Jornal da América iremos falar sobre a independência da maior potência do mundo nos dias atuais, os Estados Unidos. E para isso chamei aqui hoje 4 historiadores com alto conhecimento nessa área. Eles são Larissa Vil, Gustavo Gomes e Victor Hugo. Olá, eu sou Victor Hugo e irei começar a falar sobre a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos foi um movimento de libertação do país contra a Inglaterra. Os conflitos iniciaram em 1774 e se estenderam até 1776, quando começou oficialmente uma guerra entre Inglaterra e Estados Unidos, vencida pelos americanos em 1783. Essa explicação é apenas uma introdução para que você tenha um panorama sobre o tema. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso voltar um pouco. A colonização e a independência dos Estados Unidos estão intimamente ligadas. Por isso, é preciso entender que o país teve uma espécie de dupla colonização, iniciada por sua chegada no continente americano até sua expansão territorial. Para começar, os Estados Unidos daquele período eram compostos por 13 colônias, todas localizadas na costa leste. Além disso, havia uma diferença fundamental entre norte e sul da costa leste. Norte, colonizada por muitos refugiados de perseguições religiosas na Europa, economia baseada na pequena propriedade com produção voltada para o mercado interno. Sul, colonizada a partir de modelo de produção agrícola em latifúndios, baseados na mão de obra escrava com produção voltada para o mercado externo. Essa divisão interna tem impacto na sociedade americana até hoje, mas naquela época significava que o Sul era mais dependente economicamente da metrópole, enquanto o Norte tinha suas próprias reivindicações. A Declaração de Independência, assinada em 4 de julho de 1776, era uma carta de intenção, ou seja, uma declaração de que surgiria um novo país livre da Inglaterra. A guerra que seguiu foi intensa e durou até 1783, sendo que os americanos venceram em grande parte porque contaram com o apoio francês e espanhol. Portanto, apesar da data 4 de julho de 1776 ficar marcada como o dia da independência, foi apenas após 1783 que o país teve condições de se organizar, sendo que sua Constituição só ficou pronta em 1787. Deveria tomar ideia das causas indiretas da independência. O século XVIII foi marcado por movimentos burgueses de vários tipos, todos eles influenciados pelo Iluminismo, uma corrente de pensamento sã-filosófica cujo centro era a França. Algumas das principais características do iluminismo eram a liberdade individual, a ordenação burguesa da sociedade, garantia do direito à propriedade privada e a separação entre a Igreja e o Estado. Mas como que as ideias iluministas influenciaram a independência dos Estados Unidos se tinham a mesma origem na França? Ocorre que o pensamento filosófico iluminista tinha sua essência os mesmos ideais de liberdade e igualdade que os colonos americanos pretendiam pôr em prática. Ou seja, o iluminismo era a base intelectual do movimento da revolta contra a metrópole e a libertação da colônia, portanto uma causa indireta à independência. Bom dia. Entre 1756 e 1763, Inglaterra e França travavam a guerra pela posse das colônias americanas, a chamada Guerra dos 7 Anos. O que importa saber é que a Inglaterra derrotou a França, mas só conseguiu este feito graças ao apoio das milícias coloniais, ou seja, dos colonos americanos. Quando a guerra terminou, estes colonos acreditavam que seriam recompensados por sua ajuda, mas os ingleses tinham seus próprios problemas e adotaram uma série de medidas muito impopulares, entre elas, o aumento dos impostos sobre as colônias como forma de pagar o custo da guerra, criação do monopólio do comércio do chá para uma campanha inglesa, a Lei do Chá, criação de um imposto sobre a circulação de mercadorias da colônia, a Lei do Selo, a criação do monopólio do açúcar para as artilhas inglesas, a Lei do Açúcar. Resumindo, a Inglaterra criou uma série de medidas que tornavam a vida econômica na colônia mais difícil, sobretudo para os produtores do norte, que atendiam o mercado interno. E assim, dessa insatisfação, surgiu a revolta que daria origem à independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos tem causas diretas e indiretas. Vamos começar pelas mais diretas, decorrentes da insatisfação com a política de impostos da Inglaterra. Entre o fim dos 7 anos e 1774, os ingleses continuaram sua política de controle sobre a economia local, criando monopólios e impostos contra a vontade dos colonos. Assim, a insatisfação com a metrópole se converteu em um movimento organizado com 2 momentos mais importantes. 1774,
os colonos organizaram o primeiro Congresso da Filadélfia. Tratava-se de uma série de solicitações para que a Inglaterra desse mais liberdade econômica e política para a colônia. A Inglaterra não apenas recusou, como seguiu criando novos controles, aumentando os já existentes. Em 1776, diante da recusa inglesa em negociar após o Segundo Congresso de Filadélfia, é redigida e reprovada a Declaração da Independência dos Estados Unidos, dando início à guerra contra a Inglaterra pela libertação do país. Resumindo, podemos dizer que as principais causas da independência foram o desejo por maior liberdade econômica e política das 13 colônias e a recusa da metrópole em negociar seguindo uma política de controle rígido. As consequências foram: a independência americana teve influência direta sobre as demais lutas no continente americano, pela libertação colonial, sendo que até o início do século XIX, anos 1800, vários movimentos semelhantes ocorreram na região. Como consequência, a independência americana também foi responsável por dar o empurrão que acabaria com o sistema colonial nas Américas. Por outro lado, a independência trouxe à tona a divisão interna dos Estados Unidos, entre Norte e Sul, com interesses econômicos e políticos distintos. Essa divisão foi responsável por provocar uma guerra civil décadas depois, entre 1861 e 1865. Agora que eu e vocês, telespectadores, já entendemos tudo sobre a independência dos Estados Unidos, o programa vai ficando por aqui. Até mais.